Chegou o momento de abrirmos a Bíblia Sagrada e estudarmos a palavra, a mensagem de Deus para nós nesta noite. Eu te convido a abrir comigo em Romanos, no capítulo 8, o versículo 28. É uma das promessas conhecidas da palavra de Deus. Muitas pessoas, mesmo os descrentes, conhecem esta promessa e usam nos momentos mais difíceis da vida. Você deve saber de cor. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você já conhece essa promessa, não é verdade? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Geralmente nós paramos aqui, mas a promessa tem uma condição, conforme dá para ver. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Nós, seres humanos, costumamos amar aqueles que nos amam. É como se fosse um sentimento recíproco. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. A pergunta, então, é: você ama a Deus? Eu amo a Deus para que todas as coisas cooperem para o meu bem? Bem, se para amarmos alguém nós precisamos saber se ela corresponde ao nosso amor, no caso de Deus é o contrário. Ele já demonstrou que nos ama. A Bíblia Sagrada é bem clara em dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um verso que demonstra o amor de Deus por nós. Romanos, capítulo 5, versículo 8, também diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o apóstolo João declara de maneira bem aberta, né? Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aqui mesmo em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos algumas demonstrações do amor de Deus, e eu te convido então para ler mais alguns versos. Veja, por exemplo, o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Bem, geralmente quando nós lemos Deus na Bíblia Sagrada, nós pensamos no Pai, na verdade. Mas nós sabemos que pela Bíblia Sagrada, a divindade é composta de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui fica bem claro que é o Pai que nos ama, porque está dizendo que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Está se referindo ao Pai, então, que entregou o seu Filho. Bem, o apóstolo Paulo está dizendo que ele nos ama. Mas já que a divindade é composta de 3 pessoas, e o Filho, ele nos ama? Vamos continuar a leitura. O versículo 34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Notem que Paulo continua dizendo para que nós tenhamos certeza de que o Filho também nos ama. A divindade nos ama. O Pai nos ama e nos justifica. O Filho nos ama e deu a sua vida em nosso lugar. E o Espírito Santo? Veja o versículo 26 de Romanos 8. Nós lemos também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Notem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo demonstram o seu amor por nós.
cada um à sua maneira, de acordo com aquilo que lhe é designado, o Pai nos justificando, o Filho se entregando por nós e o Espírito Santo hoje nos ajudando em nossa vida a tomarmos as decisões corretas, a permanecermos firmes nos caminhos. Podemos ter a certeza que realmente Deus é amor. E quando nos referimos a Deus, estamos falando da divindade completa, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eles nos amam. E então, agora eu posso dizer que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus? Note que já temos a demonstração de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam. Então, volto à pergunta, e eu amo a Deus? Será que existe alguma coisa que pode me separar do amor de Cristo? De acordo com Paulo, qualquer coisa que acontecer neste mundo, sejam coisas boas ou coisas ruins, nada disso pode fazer com que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo parem de nos amar. Veja as perguntas que ele faz. Versículo 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é tribulação? Quando acontece alguma tribulação, será que é porque o Pai, porque o Filho, porque o Espírito Santo não nos ama? Será que a angústia pode nos separar do amor de Cristo? Quando estamos angustiados, quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não nos amam? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Paulo diz no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós podemos ter a certeza plena de que Deus nos ama e que já fez tudo para a nossa salvação. E aí a dúvida que fica é, eu amo a Deus? Você ama a Deus? O apóstolo João, ao falar sobre o amor de Cristo e como nós devemos corresponder a isso, ele cita em São João, no capítulo 14, versículo 15, as palavras do próprio Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer que há uma maneira de nós demonstrarmos que amamos a Deus. Quando nós decidimos fazer a sua vontade, quando nós decidimos andar da maneira como Ele espera que andemos, quando nós somos obedientes à sua palavra, porque disse Ele, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É claro que, em primeira instância, pensamos nos 10 mandamentos, mas está se referindo também aqui na palavra em todos os mandamentos, em tudo aquilo que Ele diz em sua palavra. Jesus repetiu, em outras palavras, no capítulo 15, versículo 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então é necessário que eu esteja disposto a fazer a vontade de Deus e dessa maneira demonstro que eu o amo realmente, que eu confio nele, que a sua palavra está em mim. Há uma história da Bíblia Sagrada, na verdade há outras histórias, mas eu escolhi uma delas, que demonstram esse personagem bíblico amando a Deus sobre todas as coisas e em todas as situações. Estou me referindo a José. Lembra da história dele? José, ele era queridinho do papai, na verdade. Eu lembro quando pequeno, eu gostava de ouvir essa história e eu pensava como eu posso ser igual a José. E a Bíblia Sagrada relata a história de José exatamente para que nós aprendamos com ele, para que nós saibamos viver como ele viveu, mesmo nas situações mais difíceis pelas quais passamos. Bem, você se lembra? Ele tinha 12 irmãos. Mas o pai o amava mais do que os outros, e isso ele deixava bem claro.
E isso tornava a vida de José mais difícil ainda. Tão difícil que os irmãos o odiavam, não queriam ele por perto. E um dia, quando o pai pede que José vá levar comida para os irmãos que estavam trabalhando longe e que trouxesse notícias deles, eles se aproveitaram que José estava sozinho, sem a defesa do pai, e eles tramaram matá-lo. Depois, para não terem o sangue inocente de José sobre as mãos deles, eles então o venderam como escravo, e José foi levado para o Egito. Bem, imagina a mente de José neste momento, que era um rapaz temente a Deus. Durante essa viagem para o Egito, ela conta a história, ela diz assim que José ia olhando pelas colinas e sabia que lá atrás daquela montanha estavam as tendas do seu pai. E seu coração apertou e ele disse: quando poderei ver meu pai novamente? Ele estava numa situação bem difícil, ele poderia neste momento dizer assim: mas Deus, por quê? Justo agora que eu havia ganhado uma capa nova, que eu estava tão bem. Agora estou sendo conduzido como um escravo para um país que eu não conheço, mas que eu sei que não seguem a Ti, que não servem ao Deus verdadeiro. E ali José tomou uma decisão contrária disso que eu estou falando. Ao invés de questionar a Deus, ele disse: Senhor, eu conheço o Deus de meu pai, eu conheço a Ti. Eu sei que o Senhor está lá com meu pai, lá nas tendas. Eu sei que o Senhor pode ir comigo também para onde quer que eu seja levado, porque Tu és onipresente. E José então é conduzido até o Egito. Lá ele é vendido como escravo e o general de Faraó o comprou, Potifar. Potifar o levou para casa e colocou lá junto com os outros escravos. E ali José poderia mais uma vez ter se revoltado e dito: Senhor, o Senhor não me ouviu? Eu disse que eu seria fiel a Ti e agora estou aqui, serei um escravo de um homem ímpio. Mas não, ele havia tomado a decisão de ser fiel a Deus, custasse o que custasse em qualquer situação. E José foi o melhor escravo que Potifar havia tido até então. Ele fez tão bem o seu trabalho porque ele era fiel a Deus. E quem é fiel a Deus é fiel em todas as coisas. A palavra diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E José agora estava sendo fiel no pouco, apenas como um escravo. Ele fez o seu melhor, se tornou um melhor escravo. Tanto que Potifar disse: José, gostei tanto do seu trabalho. Estão aqui as chaves da minha casa. Estão aqui os meus cartões de crédito. Você vai cuidar de tudo que eu tenho. Da minha casa e dos meus bens. E José passou a ser agora o principal dos escravos. Um servo de Deus. Fazendo o melhor que ele podia. E então, a provação veio. A palavra de Deus diz que todos nós seremos provados, e somente depois de provados e aprovados é que receberemos a coroa da vida eterna. José passou por mais uma provação agora, mesmo sendo o melhor dos escravos. Satanás, ele tenta derrubar os servos de Deus. E ele então colocou na cabeça da mulher de Potifar de que José era um escravo e que ela poderia fazer com ele o que ela quisesse. E ela tentou então persuadi-lo a cometer adultério com ela. José era um jovem, cheio de vida, cheio de força. A esposa de Potifar devia ser uma mulher muito bela, porque afinal era a esposa do general. Mas José
ele havia tomado a decisão de ser fiel a Deus. E quando ela o provocou, quando ela se insinuou para ele se manteve firme e disse: não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor. E ele permaneceu fiel. Bem, era para Deus tê-lo recompensado pela sua fidelidade, mas a provação parece piorar, porque a esposa de Potifar levantou uma calúnia e fez com que aquilo de certo que ele havia feito se transformasse em algo de errado, e por isso José foi condenado à prisão. E lá foi ele, por ser fiel a Deus, agora numa prisão. Mas ele havia tomado a decisão de ser fiel a Deus em qualquer situação. E ele não se desesperou mais uma vez. Ele não disse: Senhor, eu fui fiel a ti quando fui vendido como escravo, eu fui o melhor escravo, fui reconhecido por Potifar e agora eu venho para a prisão, Senhor. Ao invés de questionar a Deus, ele disse: Senhor, se eu estou na prisão e eu estou aqui não porque cometi um crime, mas porque fiz o que era certo, aqui também eu vou ser o melhor prisioneiro. E ele foi. Tanto que o chefe do cárcere, reconhecendo isso, disse: José, você vai ser o meu ajudante. Já notei que você é um rapaz fiel, já notei que você faz tudo certo, então você vai me ajudar. E realmente José passou a ajudar o chefe da prisão, e ele tinha um contato com todos os prisioneiros todos os dias. Você conhece a história? Lembra, um dia ele teve contato com o copeiro e com o padeiro de Faraó, que por terem cometido alguma coisa, estavam ali na prisão. E nesse dia os dois estavam tristes, e José pergunta para eles: por que vocês estão tão tristes? Disseram: nós tivemos sonhos. E eles contaram os sonhos para José, e Deus deu a José o dom de interpretar os sonhos. Ele revelou para aqueles dois o que iria acontecer através daqueles sonhos, e como José revelou, aconteceu. O copeiro voltaria ao seu trabalho no palácio. O padeiro seria morto. José disse ao copeiro do rei: quando estiveres lá no palácio, não te esqueças de mim. 3 anos se passaram. Talvez José já tivesse perdido a esperança, mas continuava sendo um bom prisioneiro. Mas Faraó teve um sonho, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho de Faraó. Então o copeiro do rei se lembrou de José e disse: lá na prisão há um hebreu, servo de Deus. Ele interpretou o nosso sonho, e como ele falou, aconteceu. Então José foi chamado à presença de Faraó. Ele interpretou o sonho. Ele deu o significado. Faraó disse: já que você tem sabedoria para interpretar o sonho, você deve ter sabedoria também para dizer o que eu devo fazer. E José deu conselhos a Faraó. Você deve ter alguém com sabedoria para ajuntar cereais durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome o Egito possa alimentar o seu povo e possa conquistar o mundo. E Faraó disse: não há alguém mais sábio do que tu. Você será o governador da terra do Egito, o segundo em poder na terra do Egito. E agora José poderia ter dito assim: ah, que bênção, conquistei o que eu queria, a liberdade. Agora eu serei um escravo, mas num alto escalão. Bem, não preciso mais de ti, ó Deus. Mas mais uma vez, porque ele estava decidido a ser fiel, quer fosse na tribulação ou quer fosse na alegria, na felicidade. E ele foi fiel a Deus como governador da terra do Egito. Passaram-se os 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome. Os egípcios e as outras nações vinham até Faraó, para que ele
lhes desse o alimento. Entre as pessoas que vinham para comprar o alimento, José reconheceu seus 10 irmãos. O mais novo havia ficado com o pai. José poderia, neste momento, ter se vingado de todo o mal que seus irmãos haviam feito contra ele. Mas não, ele havia se decidido a ser fiel a Deus. E quem é fiel a Deus deixa a vingança com Deus. José apenas provou os seus irmãos para ver se o caráter deles havia melhorado. E aí José, depois de ter provado, ele se revela dizendo: eu sou José, a quem vocês venderam como escravo para o Egito. Eu sou governador agora, Deus me colocou aqui. Os irmãos, assustados, aceitaram tudo aquilo, buscaram Jacó, o pai, para morar com eles ali no Egito. E todos ganharam um lugar espaçoso para morar na terra de Gósen. Acontece que Jacó, o pai, já era idoso. E depois de alguns anos veio a falecer. E os irmãos de José disseram: é o caso de agora José nos retribuir todo o mal que lhe fizemos. E então mandaram dizer a José: José, teu pai, antes de morrer, ele pediu que você nos perdoasse, que não levasse em conta todo o mal que lhe fizemos. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 50, convido você para abrir, que José chorou quando seus irmãos lhe falaram essas palavras. E ele então deixou claro para eles a maneira como ele acreditava. Nós vemos aqui dos versículos 19 em diante a resposta de José para os seus irmãos. José disse: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Eu quero destacar especialmente o versículo 20, quando ele diz: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para fazer com que se conserve a vida de todos nós, como vocês estão vendo agora. Vejam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo José ter passado por toda essa provação, toda essa tribulação, nós podemos ver como Deus dirigiu a vida dele, pegando o mal e transformando em bênção para conservar a vida de toda a família de José. Será que vale a pena, então, amar a Deus? Ser fiel a Deus? Com certeza vale, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as coisas que você considera ruim. Até mesmo aquilo que, à primeira vista, é desesperador. Deus tem poder para transformar o mal em bem, assim como ele fez para José. Ele pode fazer para mim também, ele pode fazer para você. Talvez neste momento você esteja se lembrando de alguma história que aconteceu na sua vida, alguma coisa que no momento parecia ser tão ruim, mas que passado o tempo você percebeu como Deus dirigiu, como Deus tirou aquilo que era ruim e transformou em bênção. Sim, o nosso Deus tem esse poder. Você pode confiar nele. Você pode amá-lo de todo o coração, porque ele já demonstrou que ama você. E você pode, então, decidir-se ao lado dele e dizer: Senhor, eu te amo, e eu acredito, então, agora que todas as coisas contribuirão para o meu bem, porque eu amo a ti. Você quer dizer neste momento desta maneira? Senhor, todas as coisas contribuirão para o meu bem, eu acredito nisso, porque eu amo a ti. Deixe que as pessoas percebam que você ama a Deus, que você ama a Deus. Deixe as pessoas saberem o quanto você
é dedicado às coisas de Deus. Fale para você mesmo cada dia: eu amo a Deus, eu quero ser fiel a Ele. Eu quero servir a Deus em todas as coisas neste dia. E enquanto nós passamos por esses momentos difíceis que estamos passando hoje, mantenha-se fiel a Deus. Assista o mínimo possível de televisão. Dê o mínimo possível de atenção aos fake news do WhatsApp e outras redes sociais. Se consagre a Deus, leia aquele livro que você está deixando para ler já há tanto tempo. Tome tempo agora e leia. Faça o culto familiar. Se você é sozinho na sua casa, faça a sua comunhão por mais tempo com Deus. Dedique-se a Ele, porque Ele já demonstrou que te ama. Ele tem cuidado de cada um de nós. Seja qual for a situação pela qual nós passarmos, podemos ter a certeza de que Ele nos ama e que Ele pode pegar uma maldição e transformar numa bênção. O meu desejo para você nesta noite é que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele continue guiando a sua vida e protegendo você. Eu acredito nesta promessa. E eu já tomei esta promessa para mim. Eu apelo a você. Tome também esta promessa para você. Procure viver essa promessa cada dia na sua vida. Pode ser que as suas orações não sejam respondidas naquele momento que você esperava que Ele respondesse. Você já ouviu aquela música de Jefferson Pilar? E se o mar não se abrir? E se não tivermos aquilo que esperamos? Parece que a salvação não vem. O livramento não vem. Mantenha-se firme mesmo assim. Porque no momento certo, Deus tem poder para transformar o mal em bem. A maldição em bênção. Ele tem esse poder. Confia nele. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença agradecidos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. A cada dia, Senhor Deus, sentimos que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda. Todos nós, Senhor Deus, já enfrentamos situações difíceis em nossa vida e temos, Senhor Deus, como testemunhar de que o Senhor pode transformar as coisas ruins em coisas boas, o mal em bem, as maldições em bênçãos. Satanás tenta nos derrubar, nos destruir, mas o Senhor é mais forte do que o inimigo e nós podemos confiar em Ti. Senhor, nesta noite nós tomamos uma decisão em nosso coração. Nós queremos Te amar de todo o coração. E o Senhor disse, se nós o amamos, nós devemos obedecer a Ti. Nós estamos dispostos a obedecer, Senhor. Que nós possamos ouvir corretamente a voz do Espírito Santo. E que nós possamos, Senhor Deus, seguir corretamente as Tuas instruções. Porque o Senhor disse que o Espírito Santo nos diria, este é o caminho, andai por ele. Que todos nós sejamos obedientes assim. Sabemos que muito em breve o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus. Nós acreditamos, Senhor Deus, na Tua promessa, virei outra vez. E queremos estar preparados para nos morar contigo na eternidade. Aceita hoje o nosso coração, aceita a nossa vida. E eu te peço, Senhor Deus, neste momento, se alguém que está nos ouvindo, neste momento, e que está doente, o Senhor tem poder para curar. Se alguém, Senhor Deus, que está preocupado com o seu emprego, com o seu trabalho, com as suas finanças, com a sua família, nós sabemos que nada é impossível para Ti, nós os colocamos nas Tuas mãos. Que em qualquer situação, Senhor Deus, nós confiamos plenamente em Ti e no Teu poder, sejamos obedientes à Tua palavra, hoje e para todo sempre. Suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo culto. No sábado pela manhã, nós teremos uma transmissão ao vivo a partir da igreja. Então acompanhe, nós passaremos os links e passaremos as informações necessárias assim que tivermos como fazê-lo. Que Deus o abençoe e uma boa noite. Tchau, tchau.